Enquanto o mercado brasileiro patina, diversas ações nos mercados internacionais valorizam mais de 30, 40, até 50% em dólar. E eu trouxe um case aqui com bastante potencial de valorização e eu vou dar um spoiler, hein? Não é uma empresa americana. Vem comigo. A Alibaba, para quem não conhece, né, é um dos maiores e-commerce chineses e até do mundo, né? Você se pediu alguma coisa aí do AliExpress, você fez compra na Alibaba. Mas não só isso. Ela tem a operação e-commerce China, que é a principal linha de negócio da companhia. Tem as operações internacionais, estão no Brasil, na Turquia e mundo afora. Tem uma linha de computação em nuvem, uma das principais teses nos últimos anos, né? E aí outras linhas locais que não vêm ao caso. Mas você, se conhece a Alibaba, vai conhecer principalmente pelo AliExpress, se você fez algum pedido igual o Diegão aqui do audiovisual. No ano, a ação já se valorizou mais de 30%, está negociando ali na casa dos $98, mas chegou a subir mais de 50% ali na esteira do anúncio, dos primeiros anúncios, né, do governo chinês sobre possíveis estímulos à economia local. Então a gente teve a redução da taxa de juros, o estímulo para o mercado imobiliário, e aí a ação chegou a bater $117. Então, né, uma valorização significativa no período. Só que quando a gente olha no longo prazo, a ação vem sofrendo já há algum tempo, né? Se você for pegar desde as máximas ali no auge da pandemia, perto da pandemia, quando bateu $300, a ação cai 67%. Aqui para mostrar que uma boa parte do que aconteceu com o papel está ligado, de fato, a alguns problemas da China, né? Alguma intervenção por parte do governo, redução no crescimento, que desanimou um pouco os investidores, mas ainda assim a gente está falando de um país que tem uma expectativa de crescimento para os próximos anos de 5%. É uma expectativa significativa. E parece, dadas as últimas notícias, que o governo tem ciência que agora ele vai ter que atuar para poder ajudar a economia local a manter esse ritmo de crescimento, até por questões socioeconômicas, né? Ainda tem muita gente na China vivendo em condições que o governo não gostaria. Então, a gente imagina que ele deve anunciar nos próximos dias um pacote fiscal. Algumas estimativas apontam algo entre 4 trilhões ou até 10 trilhões de yuans, que seria ali, né, se a gente considerar os 10 trilhões, algo superior a $1 trilhão, e esse 4 trilhões aqui é com base lá em 2008, quando teve a crise do subprime. Esse foi o estímulo dado naquele momento. Então, por isso que a gente tem esse intervalo de 4 a 10 trilhões, que seria ali até 1,4, 1,5 trilhões de dólares de estímulos. Quando a gente analisa como a empresa se desenvolveu nesse meio período, você vê que ela entregou taxas de crescimento formidáveis, né? Então, quando a gente pega os números de 2015, a empresa tinha receita ali da ordem de $12 bilhões e um lucro líquido de pouco mais de 3 bilhões. Passa para 2014, a receita está acima dos $130 bilhões, com um lucro líquido superior a $18 bilhões, ou seja, ela multiplicou por mais de 10 vezes o seu faturamento e por quase 6 vezes o seu lucro líquido, ou seja, o resultado final para o acionista. Mas dito isso, por que eu acho a tese de Alibaba interessante nos patamares atuais? Como eu falei, a gente tem a perspectiva de novos estímulos na economia chinesa. Então, isso vai levar mais dinheiro para o consumidor local e eles vão poder consumir no site da Alibaba. E aí, como eu falei, na Alibaba ela vende de tudo na China, desde itens discricionários até como itens do dia a dia. Então, é uma empresa que vai se beneficiar, com certeza, desse estímulo na economia local. Um outro ponto que, de certa forma, está ligado com os estímulos do governo chinês são as eleições americanas, né? Você deve estar aí já sendo bombardeado por assuntos, por links, notícias de quem será o próximo presidente americano. Eu, sinceramente, não sei. Ainda acho que a disputa está muito acirrada entre Donald Trump e Kamala Harris. Mas, dito isso, os dois candidatos eles não têm uma posição tão positiva em relação à China. A Kamala, nos últimos anos do governo Biden, implementou diversas dificuldades para que empresas, que consumidores chineses tivessem acesso a algumas tecnologias de empresas americanas, e o Trump, por outro lado, é bem incisivo na imposição de tarifas para produtos chineses, né? Então ele já falou aí da possibilidade de tarifas de 60%, até 200%, dependendo do produto. E aí, nesse caso, ainda que os dois sejam negativos, por assim dizer, né, ou não positivos para a economia chinesa, o Trump tende a ser ainda mais impactar mais negativamente, né? Porque se a gente tem uma economia com dificuldade de crescimento
e aí vem um presidente da maior economia do mundo e aplica tarifas nos produtos que vêm da China para os Estados Unidos, a perspectiva é que esses produtos vendam menos na economia americana, então você vai precisar ainda mais do consumidor local, né? E isso já é uma coisa que o Xi Jinping tenta há algum tempo, estimular a economia local para não ficar dependendo do modelo antigo, né, de exportar para o mundo inteiro. Então, acho que esses dois pontos estão ligados, né? Vamos ver aí qual vai ser o resultado das eleições americanas, tanto que os estímulos a expectativa é que os estímulos sejam anunciados no final da semana. E o outro, que eu acho que é o principal ponto da tese, e aqui acho que independe muito de quem será o presidente, ou até mesmo dos estímulos. Os estímulos, obviamente, são positivos, caso venham, como eu disse, eu imagino que virão. O valuation da companhia é, a minha visão, extremamente atrativo. Como eu falei, né? Nesse período dos últimos 10 anos, ela multiplicou sua receita por mais de 10 vezes e o seu lucro por quase 6 vezes. E mesmo assim, quando a gente olha o valor de mercado da companhia, está no mesmo patamar de 10 anos atrás e com valuation, né? Ou seja, quando você olha o múltiplo preço-lucro ou o múltiplo EV/EBITDA, né? Que é o valor da firma sobre a geração operacional da companhia, está no menor patamar da sua história, né? Se a gente for pegar esse patamar 10 anos atrás, era superior a 40, 50 vezes. Hoje, esses dois múltiplos eles estão ali na casa de 10, menos de 12 vezes preço-lucro, menos de 11 vezes o EV/EBITDA. Então, para mim, é um valuation que, apesar de conter alguns riscos, né? A gente tem visto nos últimos anos alguns investidores receosos em apostar na China por causa de possíveis intervenções do governo. A gente lembra, né? O CEO da Alibaba, o Jack Ma, por um tempo ele desapareceu. Então, isso gerou uma certa preocupação dos investidores. Mas dito isso, dito a magnitude, né, o gigantismo que a empresa tem para a economia chinesa, mesmo com esse seu e-commerce tendo dificuldade nos últimos trimestres, a perspectiva é que os resultados melhorem a partir de agora. A parte de receita e computação em nuvem vem crescendo aos poucos e também é uma linha importante de crescimento para a companhia. Ela hoje é o maior provedor de cloud computing da Ásia, né? Então é um player importante nesse sentido. E aí você está comprando essa empresa pelo mesmo patamar de quando ela fez a IPO 10 anos atrás. Então me parece que é o que a gente chama que tem uma margem de segurança, né? Tem pouco espaço para desvalorizar, mas pode apresentar bons ganhos daqui para frente. E aí, se a gente fazer uma estimativa bem básica, se o preço-lucro da empresa, por exemplo, voltasse perto das 15 vezes, que é bem abaixo da sua média histórica no período, aí você estaria falando de um potencial de valorização da ordem de 50% nas ações de Alibaba, mesmo aos preços atuais. Então, por isso que eu acho que a ação da Alibaba é uma ação interessante para quem quer ter investimentos nos mercados internacionais. Mas a Alibaba é só uma das 10 ações que eu vejo com bom potencial para esse mês. Então eu faço aqui o convite para você conhecer a minha carteira de BDR para o mês de novembro. Lá você tem diversas teses, não só de Alibaba, né, uma empresa chinesa, como diversas empresas americanas, e aí você vai estar investindo tanto na valorização desses ativos, como na potencial desvalorização do real ou valorização do dólar, né? Se você for ver aí, desde o começo do ano, a moeda americana já se valorizou 20% frente à divisa Tupiniquim. Então, o que você está esperando aí para começar a investir no exterior? E para você ter acesso a tudo isso, é muito simples. Aqui na descrição tem um link para você se cadastrar e receber de forma gratuita a minha carteira de BDRs para o mês de novembro. Então vai lá, entra no link, se cadastra e aí compartilha com seus amigos esse vídeo e aproveita e comenta também qual o próximo tema você quer saber dos mercados internacionais. Valeu, um abraço!